Filosofia para a vida, que alegria a tua presença aqui comigo. E hoje, no nosso programa, nós vamos refletir sobre essa dimensão que de fato atropela o homem, o ser humano, que é o problema do mal. E aqui se coloca uma pergunta: se de fato Deus é bom e Ele nos ama e Ele é onipotente, por que então o mal no mundo? Ou Deus de fato Ele nos ama, mas porque Ele não pode tirar o mal no mundo, Ele é um Deus fraco? Ou de fato Deus ele é forte, ele é onipotente, mas Ele não nos ama porque o mal está aí. Então é muito difícil, racionalmente falando, articular a ideia de um Deus bom e onipotente com a presença do mal no mundo. Nós temos aqui uma visão de como a Igreja Católica ela tentou lidar, com essa questão do mal na sua filosofia e também na sua teologia. É claro que no campo bíblico-teológico o problema do mal começa no Gênesis, quando Adão e Eva eles desobedecem a única ordem que Deus havia colocado para eles e fazem ali o jogo da serpente, que era o inimigo. Quando eles então desobedecem essa ordem do Criador, o pecado entra no mundo e com o pecado entra no mundo também toda sorte de males. Nós queremos dar uma resposta não apenas teológica, bíblica, mas também filosófica à questão do mal que está no mundo. Porque nós somos tão vulneráveis a esse mal e porque esse mal nos assola tanto assim. É claro que nós temos o mal que acontece conosco, mas que foi da nossa responsabilidade. Mas nós temos também um tipo de mal que acontece conosco e do qual nós não tivemos responsabilidade nenhuma. Por isso, a filosofia, ela classifica o mal em 3 maneiras. É possível falar de um mal físico, de um mal moral e de um mal metafísico. Em certa maneira, o mal físico ele está atrelado ao mal moral. O que é o mal moral? É quando eu, podendo decidir pelo bem, eu termino me decidindo pelo mal, faço uma escolha errada, tomo uma decisão equivocada e vou acarretar na minha vida consequências dessa escolha mal feita. Então aqui nós temos o mal moral. E desse mal moral, ou seja, dessas escolhas erradas que eu fiz na minha vida, isso vai me acarretar males físicos. Por exemplo, alguém que se embriaga numa festa comete um mal moral, porque o ser humano não deve ser escravo de nada, eu devo ser senhor das minhas vontades. Então, se eu vou a uma festa e se eu me embriago em último grau, eu estou cometendo ali um mal moral. Se dessa minha embriaguez eu pego o meu carro e guiando na rua eu atropelo alguém, então do mal moral que eu cometi, eu cometo aqui ainda o mal físico. Então, para a filosofia cristã, o mal físico ele está atrelado ao mal moral. Mas temos também o mal metafísico. Por exemplo, um tsunami, uma tempestade que arrasa com toda uma cidade, ciclones, tudo aquilo, terremotos. Então tudo que é da natureza e que solapa a vida humana ou a própria natureza em si, isso é considerado então o mal metafísico. Então é a maneira que nós temos aí de classificar o mal, o mal moral, o mal físico e o mal metafísico. O que nós temos certeza é que esse mal, de fato, ele mexe conosco, mexe com a nossa vida. Quereríamos uma vida sem males,
mas isso não é possível porque o mal está no mundo. Uma vez, numa das suas muitas viagens pela Ásia, o Papa Francisco ele recebe uma garotinha em uma das suas missas e em encontros que ele estava fazendo por ali, e essa garotinha pergunta ao Papa: Papa, por que Deus ele permite que crianças como eu sejam violentadas, abusadas, durmam na rua, não tenham teto, né? Por que Deus permite que crianças como eu sofram? E o Papa não teve ali resposta nenhuma, a não ser o silêncio. Então, a forma, muitas vezes, da igreja dar uma resposta, né, ao mal que está no mundo, ao mistério do mal que está no mundo, é o silêncio. Assim como o Papa Bento XVI, certa feita, visitou um campo de concentração e ali ele fez memória de todo o horror, né, do nazismo e do Holocausto, e ali ele dizia que no primeiro momento a atitude, né, que se deveria ter era a atitude do silêncio. Então, qualquer coisa que se diga, né, para justificar um mal assim tão grande não cabe, é incabível. Então, a resposta naquele momento ali era o silêncio. Mas a filosofia, ela não quer silenciar-se, né? Ela quer investigar e ela quer dar uma resposta. E uma das respostas que nós temos em relação à questão do mal no mundo vem dessa obra do Leibniz, né, que se chama Ensaios de Teodiceia. O que significa a palavra Teodiceia? É uma palavra criada pelo próprio Leibniz, que significa dar uma justificação a Deus, ou seja, fazer justiça a Deus. Mostrar que Deus não é esse carrasco que quer nos punir e nos castigar no próximo momento da nossa vida, mas tentar conciliar o problema do mal que está no mundo, e nós sabemos que o mal está aí, com a presença de um Deus bom e de um Deus onipotente. E como Leibniz faz isso? Leibniz ele cria uma metáfora do palácio do destino. Então Leibniz ele explica que as muitas vidas possíveis, né, fazem parte, né, desse palácio que é composto por apartamentos. Então cada apartamento é uma vida possível e o homem ele poderia, né, viver, né, essas variadas vidas possíveis. E Deus, então, que quer o nosso bem, que nos ama e que é onipotente, de todas as vidas possíveis, de todos os mundos possíveis, este mundo no qual eu estou agora, para Leibniz, é o melhor mundo possível. Essa vida a qual eu vivo agora é a melhor vida possível. Porque sendo Deus amor, sendo Deus bom e sendo Ele onipotente, a única conclusão racional é que a vida que eu vivo agora é a vida melhor que Deus poderia ter preparado para mim, mesmo com o sofrimento. Né? Então, o meu mundo para Leibniz é o melhor mundo possível. A minha vida para Leibniz é a melhor vida possível, porque esta é a vida que eu tenho. Este é o mundo no qual Deus me colocou. E como Deus é bom e onipotente, Ele ama e é um Deus forte, então esta é a melhor vida possível, este é o melhor mundo possível. Então Leibniz ele tem uma visão, né, muito otimista da vida e também da existência, na medida em que mesmo o mundo com guerras, né, um mundo com enfermidades, um mundo de infelicidade, mesmo esse mundo, né, para Leibniz, é o melhor mundo possível. Santo Tomás de Aquino, que é um grande doutor da igreja do século XIII, ele também vai tentar dar uma resposta
para essa questão do mal, mas utilizando-se de Santo Agostinho, um outro doutor da Igreja do século V. O que Santo Agostinho dizia e que depois São Tomás de Aquino repreende na Suma Teológica, essa grande obra escrita por São Tomás de Aquino. Santo Agostinho dizia assim: Deus, ele só permite o mal no mundo para que desse mal ele possa tirar um bem maior. E quando Agostinho ele diz isso, ele lembra da cruz, né, dizendo: ó, feliz culpa que me fez merecer um tão grande Salvador. Então, para Agostinho, a cruz é o mal, mas foi através da cruz, desse mal que foi a cruz na vida do Cristo, é que nós recebemos Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Então, Tomás de Aquino, ele retoma essa intuição de Santo Agostinho e na Suma Teológica ele vai dizer, ele vai justificar o mal também dessa maneira, que Deus ele só permite o mal no mundo para que desse mal ele possa tirar um bem ainda maior. E para São Tomás de Aquino, ele vai um pouco mais adiante, porque mesmo aqui na Suma Teológica, ele coloca o ateísmo como resultado da presença do mal no mundo. Né? Então, para São Tomás de Aquino, os ateus dizem assim: se Deus de fato existisse, não teria mal nenhum no mundo. Né? Porque Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é poder, Deus é misericórdia. Então, se o mal no mundo existe, se o mal está aí, o mal às vezes absurdo, absoluto, de tamanha potência, então se existe o mal no mundo, dizem os ateus, São Tomás lembra aqui na Suma Teológica, né, se tem o mal no mundo, logo Deus não existe. Então, para São Tomás de Aquino, essa questão do mal na história humana é tão grave que coloca em risco até mesmo a certeza da existência de Deus na vida do ser humano. E para provar que Deus existe, São Tomás de Aquino ele fará isso nas suas célebres 5 vias que demonstram a existência de Deus. Então, São Tomás de Aquino ele quer demonstrar, né, utilizando-se apenas da razão, né, que de fato Deus existe, né, que podemos postular a existência de Deus, não obstante o mal que está no mundo. E São Tomás de Aquino ele traça então 5 vias para dizer Deus existe. A primeira via é a via do movimento, a segunda da causalidade, a terceira do possível e do necessário, a quarta dos graus do ser e a quinta é do governo das coisas. Como é a primeira via? A via do movimento. Para São Tomás de Aquino, tudo no mundo está em movimento, tudo no mundo se move, mas não é possível que o movimento seja resposta para ele mesmo. Para Tomás de Aquino, ele diz isso ali lendo Aristóteles, a resposta do movimento é aquilo que não move. Né? Porque se o movimento fosse resposta para o movimento, nós andaríamos até o infinito numa cadeia de causas e não acharíamos resposta nenhuma. Então a resposta para o movimento é aquilo que não se move, é o imóvel. E para Tomás de Aquino, aquilo que é imóvel é o que nós chamamos Deus, né? Porque ele é a chave de todo o movimento. A segunda via se parece com a primeira, é a via da causalidade. Então, tudo no mundo tem uma causa. Aqui nós estamos na relação causa e efeito, né? Por isso, via da causalidade. Né? Todo efeito tem a sua causa, não há causa sem efeito. E para Tomás de Aquino, o efeito ele traz consigo algo da sua causa. Por exemplo, eu sou efeito do meu pai, que é efeito do pai dele, e assim sucessivamente. Também aqui nós não podemos andar até o infinito numa cadeia de causas. É necessário parar. E quando eu paro me perguntando pelas causas, o que eu encontro? Aquele que é encausado. Porque a causa
não pode ser a resposta para ela mesma. Aquilo que causa a causa, em última instância, é algo incausado. E para Tomás de Aquino, este algo incausado é aquilo que chamamos Deus. Na terceira via é do possível e necessário. Então, para São Tomás de Aquino, tudo aqui no mundo é possível. Estamos no mundo da possibilidade. Né? O ser humano, ele pode nascer ou não. Né? Uma árvore, ela pode nascer ou não. Então, nós estamos no mundo da possibilidade. Mas aquilo que é possível não é resposta para si mesmo. Aquilo que é contingente não é resposta para si mesmo. Então, Tomás de Aquino, ele conclui dizendo que o possível necessita como resposta aquilo que é necessário. E aquilo que é necessário é o que todos chamam Deus. A quarta via é a via dos graus do ser. Então, para São Tomás de Aquino, tudo aqui no nosso mundo tem mais ou menos ser. Né? O ser humano tem mais ou menos ser. Né? A árvore tem mais ou menos ser. Né? Os animais têm mais ou menos ser. Então, estamos no mundo dos graus do ser. Né? Existe aqui uma hierarquia do ser. E o ser aqui significa a própria existência. Mas, se existe mais ou menos ser, é necessário postular aquilo que tem o máximo de ser. Porque somente aquilo que tem o máximo de ser é capaz de dar o ser para aquilo que não tem o ser, e que tem um ser mais ou menos. E esse sumo ser, aquilo que tem o máximo de ser, para Tomás de Aquino, é aquilo que todos chamam Deus. E por último, a quinta via, a via do governo das coisas. Então Tomás de Aquino, ele vê o cosmos todo ordenado. Existe uma ordem absoluta no cosmos. Né? Por exemplo, se o Sol fosse um pouquinho mais para lá, mais distante da Terra, morreríamos congelados. Né? Se o Sol fosse um pouquinho mais para cá, mais próximo da Terra, morreríamos queimados. Então existe uma ordem no universo. Né? No grego a palavra ordem é cosmos, né? Então por isso o universo no vocabulário grego se chamará cosmos, porque nós temos uma ordem, né, absoluta no universo. Né? Daqui vem a palavra cosmético, por exemplo. Né? Quando é que se passa cosmético no rosto? É quando eu quero dar uma ordem no meu rosto. Então eu me valho dos cosméticos. Né? Então a palavra cosmos aqui é importante para os gregos, né? Porque cosmos significa ordem. E essa ordem que está no mundo, né, essa intenção pela ordem que está no mundo, que se encontra nos seres racionais, mas também nos seres irracionais, né, só pode ser colocada por alguém que é sumamente racional. Né? E esse alguém sumamente racional é aquilo que as pessoas chamam Deus. Então Tomás de Aquino, né, partindo sempre do nosso mundo, Tomás de Aquino ele utiliza o método indutivo, que é o método aristotélico. Então ele parte do particular, né, para inferir, né, o geral. Então ele parte do nosso mundo para inferir Deus, para concluir Deus. Então pelas vias do movimento, da causalidade, do possível e necessário, dos graus do ser, do governo das coisas. Então São Tomás de Aquino é capaz de dizer para a mente racional, ou para o homem de hoje, que de fato Deus existe. Antes de Tomás de Aquino, nós tivemos também aqui um outro filósofo cristão, chamado Anselmo, Santo Anselmo, que também ele articulou uma hipótese para dizer da existência de Deus. Né? Ao contrário de Tomás de Aquino, Santo Anselmo utiliza o método dedutivo. Então ele parte de uma ideia que ele tem na mente, no coração, né, para concluir essa ideia no mundo real. E aquilo que Santo Anselmo traz no seu coração é que Deus é o maior que pode ser pensado. Né? Então essa é a intuição de Santo Anselmo. E Santo Anselmo, para chegar a essa conclusão racional, que Deus de fato existe, ele parte do Salmo, onde diz lá:
Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. Então a resposta que Santo Anselmo quer dar é para o insensato, que diz que Deus não existe, porque para Santo Anselmo, até mesmo o insensato, quando pensa Deus, mesmo não acreditando em Deus, o insensato deve pensar Deus como existente, porque o termo Deus traz embutido nele a existência. Então, até mesmo o insensato, quando pensa Deus como existente. E mesmo o insensato, quando pensa Deus, ele deve pensar Deus como o maior que pode ser pensado. Porque senão Deus não seria Deus. Deus, para ser Deus, deve ser o maior. Então, mesmo o insensato, para Santo Anselmo, deve pensar Deus como o maior. E, segundo passo do argumento de Santo Anselmo, se Deus existisse na realidade, ele seria o maior. Terceiro passo, ora, eu acabei de dizer que Deus é o maior que pode ser pensado. Logo, quarto passo, Deus existe. Então são esses 4 passos da intuição de Santo Anselmo, onde ele prova também de forma racional, né, que Deus existe. Né? A partir de uma hipótese que eu tenho na cabeça e no coração, Deus é o maior que pode ser pensado, né? E se ele existisse, então, na realidade, ele seria o maior. Eu acabei de dizer que Deus é o maior que pode ser pensado, então, logo, Deus existe. Então, o Santo Anselmo parte do ideal para o real, assim demonstrando, racionalmente, dando uma resposta para o insensato, que, de fato, Deus existe. São temas bastante importantes para a filosofia e que nos ajudam a pensar aí a questão do mal que está no mundo e também nos ajuda a termos uma certeza racional da existência de Deus. Obrigado por ficar comigo até aqui. Nos vemos aí no nosso próximo programa.